Olá, pessoal, começando mais um M, o seu programa de empreendedorismo, marketing e entretenimento aqui no YouTube. Meu amigo Davi Baia, bancada reduzida, enxuta, porém não menos animada, nosso correspondente internacional, né, do velho continente, tudo tranquilo, seja bem-vindo, tudo bem? É isso aí, bancada reduzida para ter mais tempo para o nosso convidado, o Bruno, falar, porque o cara tem de história, viu? A gente vai fazer aqui algo me diz que será o início da trilogia do Bruno aqui nesse programa, hein? É muita história boa. Então, se você está chegando agora, já deixa teu like. Olha, eu também ativaria o sininho das notificações, porque perder o programa com o Bruno, eu não me arriscaria a tal feito. Então, galera, vocês motivam muito a gente quando vocês se inscrevem aqui no canal, quando vocês pegam o link e compartilham aí no WhatsApp de vocês, porque a gente aqui tenta trazer a galera fera do mercado e fera da vida, cara. O cara é hard work mesmo, o cara tá intenso hoje. A gente vai conversar com um cara intenso hoje, isso é legal. Boa, boa. Bom, nosso convidado, como você já deu uma palhinha, é o Bruno Morano, CMO do Get Ninjas, formado em marketing pela SPM, professor, curso de Business English Cambridge na Shepstone International College, Austrália. Foi na Austrália. Seja bem-vindo, Bruno, tudo bem? Bom dia, Sandro. Bom dia, Davi. Muito obrigado pelo convite aqui, por estar conversando com vocês. O canal M é espetacular. Eu dei uma olhada, enfim, vi vários vídeos, sempre muito bem-humorado. Esse pessoal, assim, eu não tenho nem palavras para agradecer a oportunidade de estar aqui falando. E sim, já respondendo a primeira pergunta, foi lá na Austrália, outro lado do mundo, estava lá com os cangurus e, enfim, aproveitei para fazer o curso do Cambridge lá e voltar mais qualificado para cá. Obrigado pela introdução. Legal, Bruno, seja bem-vindo. Apaixonado, intenso e motivado, com mais de 15 anos de experiência, mais até, em marketing, estratégia de produto e comunicação, em uma variedade de empresas como Get Ninjas, Tembice, Spectrum Brands, Unilever e PepsiCo, e por aí vai, em várias categorias. Bom, estamos com um sarrafo lá em cima. Vou deixar a primeira pergunta, agora a pergunta para a gente abrir oficialmente, para o meu amigo aí de Portugal, Davi Baia. Bom, vamos deixar aquele bate-papo. Momento do YouTube você já fez, né? Você já falou, então a gente já pode acelerar. E vamos deixar aí alguma notícia depois, se você tiver notícia boa, passa para a gente aí também. E é contigo, Davi. Beleza, olha, como a gente até estava conversando aqui, né, no pré-programa, o Bruno, ele é um cara que ele ganhou um engajamento, né, que ele escreveu uma matéria que, assim, uma matéria importantíssima para todo mundo aí que está passando por algum momento, que fale, cara, não tá dando mais, ó, spoiler da matéria que o Bruno escreveu, deu, tá? Vou jogar a toalha, algo me diz, se não jogar a toalha pode vir coisa boa, assim. E o Bruno, ele escreveu uma matéria assim com muita propriedade, algo que algum tempo atrás seria assim, o cara é louco, o cara só falou de ponto fraco, o cara só falou, mas nada, ele mostrou que o ponto forte vem de você, sabe, encarar a tua vulnerabilidade realmente com as melhores armas que você tem. Bruno, cara, fala um pouquinho aí, cara, dá para quem está chegando aí, não conhece você e não sabe exatamente o que eu estou falando, diz um pouquinho assim sobre as superações que você teve que fazer na tua vida, cara, e como é que foi aí para você chegar onde você chegou? Davi, valeu pela pergunta. Acho que o primeiro ponto assim, mais relevante para trazer é que muitas vezes a gente só olha a nossa página da frente do currículo, né? Hoje eu estou aqui na posição de CMO, estou com 34 anos, tive grandes oportunidades de desenvolvimento no ambiente corporativo e tive também, como muita gente, né, aquela preocupação com a página da frente, que são os cursos que a gente faz, o quanto a gente se cobra, as oportunidades de trabalho que a gente não deixa passar na nossa frente. Enfim, o quanto que a gente fica trabalhando até mais tarde, o quanto que a gente desenvolve alguma habilidade corporativa, mas ali o meu outro lado da vida, assim como depois dessa matéria eu identifiquei que é realmente a vida de muita gente, teve muita coisa por trás também, que é aquilo que a gente não lê, ou muitas vezes aquilo que a gente não escreve, não coloca no nosso LinkedIn, não coloca no nosso currículo, mas que são experiências que eu hoje acredito que formam até mais
quem nós somos, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. No meu caso, eu vim aí de uma sequência de câncer, depois divórcio e depois um burnout que me deixou fora aí do mercado durante 4 meses, fora alguns outros desafios do dia a dia, mas depois que eu escrevi essa matéria, muitas pessoas acabaram me procurando para perguntar, né? Pô, como que foi, Bruno? Porque eu estou passando por uma situação parecida ou por uma situação que não é idêntica nem parecida, mas que, né, olhando a sua história, entendendo um pouco mais a tua trajetória, eu acabei me inspirando, né, de alguma forma. Não sei para quem é dessa época, mas parece uma coisa meio Joseph Klimber, assim, tipo, puta, é uma porrada atrás da outra. E é bem o que você falou, você chega num ponto que você fala, cara, deu. Mas não deu, você consegue, né? A gente consegue, hoje eu estou aqui, pô, tendo uma oportunidade de falar com caras tão legais quanto vocês, com um emprego tão bacana, com aprendizados de vida tão legais, e é muito, muito, muito satisfatório ter a oportunidade de estar aqui dividindo com quem estiver assistindo esse vídeo aqui um pouco da minha trajetória. E Sandro, deixa eu só pegar um gancho aí, cara, do que ele falou, só para a gente não perder muito esse fio, que é o seguinte: nessa matéria, o Bruno ele fala muito sobre, ele vai conectando essas. Enfim, é uma matéria curta, até quem é preguiçoso vai ler, vai se amarrar. E aí ele vai pegando esses acontecimentos da vida dele, vai fazendo um paralelo com o trabalho, né? O que é super legal, porque assim, a gente não dá para a gente jogar as nossas emoções na gaveta às 5 da tarde, pegar no dia seguinte às 9 da manhã, não dá, a gente vai indo, a gente vai atropelando uma coisa com a outra. E cara, você fez assim diversos paralelos assim de superação que você foi fazendo na tua vida, e jogando isso para a vida profissional. E, cara, tem alguma coisa assim, não sei, cara, algum conselho, alguma sacada, sabe? Algum insight, assim, para a pessoa que esteja falando, cara, eu estou passando por um momento difícil, tá meio complicado, tem algum conselho? Não sei, cara, é a fé, é a ciência, é o que você pode falar, cara, se agarra nisso e vai. Ô, Davi, essa foi uma pergunta que me fizeram depois de escrever essa matéria, e eu fiquei bastante tempo refletindo, até pela responsabilidade de dividir um pouco desses aprendizados, tá? E se eu tivesse que resumir, eu acho que em uma frase, de um jeito até um pouco mais impactante, é que o grande aprendizado de tudo isso que eu passei, no meu caso, é o aprendizado em si. Ou seja, ter passado por todas essas experiências que foram me moldando ali num aspecto profissional e que em vários momentos pessoas que estavam ao meu redor falavam, deixa, desiste, esquece um pouco o mundo corporativo, deixa de ser um pouco workaholic, deixa de tentar se desenvolver nessa parte, vai fazer alguma outra coisa, vai se desenvolver, e não estou julgando qualquer outro tipo de oportunidade que aparece. Foi uma escolha minha voltar para o ambiente de trabalho e hoje estou aqui, na posição que estou e numa empresa super bacana como o Get Ninjas. Mas, para mim, o grande aprendizado é o aprendizado em si. Explicando um pouco melhor, cada uma das oportunidades, das pancadas que eu tomei na vida, para mim, se tornaram uma oportunidade de aprendizado. Foi difícil, ainda é difícil, mas hoje eu prefiro ver como sempre uma reflexão e falar, puta, o que eu posso extrair desse momento? O que eu consigo, a partir de um momento difícil ou a partir de um desafio, me tornar uma pessoa melhor para que eu me desenvolva tanto profissionalmente como pessoalmente. E aí, nessa matéria, eu vou fazendo essa brincadeira justamente de, no momento que você é estagiário da vida ali, não está entendendo muito bem as coisas, ou está num momento de aprendizado muito intenso, de repente vem a vida e, pum, dá uma sacudida ali, você tem um câncer, né? Depois eu vou brincando ali, quando você no meu caso, mais como analista da vida, vem um divórcio, cara, não é uma coisa que você está preparado, né? Estou brincando como analista pleno na brincadeira de, já entendia um pouco sobre o que eu fazia, mas pleno no sentido de, eu estava pleno, estava tudo bem, né? Você acha que a sua vida está tranquila, e aí vem um desafio da vida e também na cabeça. Então, o aprendizado em si, a habilidade para extrair de momentos difíceis ou desses grandes desafios, quais são os grandes aprendizados que eles podem trazer para você? Isso, para mim, é o segredo, sabe? Isso, para mim, pelo menos, é a capacidade de melhorar. Ô, Bruno, deixa eu te falar uma coisa. Eu peguei aqui uma cola e achei muito legal. A tua trajetória é bem bacana.
Você já foi guia de turismo na Walt Disney, representante de vendas, de marketing, consultor de marketing, analista de marketing, monitor acadêmico, coordenador, enfim, tem um currículo bem legal aqui, bem bacana, e hoje é CMO do Get Ninjas. Né? E aí a pergunta que não quer calar é o seguinte: bom, a professora, né, que você também, pelo que eu andei sondando, você também já teve esse namoro com o meio acadêmico, né, que é bem legal. Eu sou professor, então eu me amarro assim, nessa área acadêmica, tá? Acho que é bem importante. E você falou do Get Ninjas, né, que é o atual, você está há 1 ano. Diz o seguinte, que você entrou há 1 ano atrás exatamente no meio do olho do furacão da pandemia. Se Deus quiser, não teremos de novo aquela situação que estávamos vivendo, mas ainda estamos na pandemia. Para quem não sabe, para os desavisados, não terminou, mas naquele momento era assim, estava muito tenso, né? A situação toda estava muito tensa, o país estava vivendo, o mundo, aliás, estava vivendo, estou falando o país porque o Brasil passou um perrengue danado, mas o mundo inteiro passou um perrengue. Como é que foi você entrar no Get Ninjas exatamente nesse momento tenso, entendeu? Que a gente estava vivendo? É um desafio, né? Eu sou uma pessoa que respeita muito a quarentena. Eu acho ela extremamente necessária. A gente tem alguns exemplos aí do mundo, como Nova Zelândia, até na Austrália, que eles realmente conseguiram controlar o número de casos. E eu sou o vulgo aqui caseirão agora. Eu era um cara, até coloquei em uma das minhas apresentações ali, que eu me considero um surfista on-road. Vamos mesclar um pouquinho com a vida pessoal aqui. Mas assim, toda essa parte de hobbies mais outdoor, encontrar a galera, conhecer gente nova, eu dei uma segurada, fiquei dentro de casa e fui adaptando o meu modelo de trabalho também em paralelo. Então, hoje eu estou 100% home office, já tomei a primeira dose da vacina, estou aqui esperando o meu momento aí para tomar a segunda, mas sim, é um desafio, porque apesar de eu já ter trabalhado em algumas outras empresas e ter implementado nas minhas equipes modelos de home office a depender da equipe, quando você vai para um ambiente inteiro, em que a empresa inteira está no modelo 100% home office, isso pede uma adaptação, né? Felizmente, a gente está num momento também que grandes empresas tecnológicas elas estão oferecendo serviços de soluções tecnológicas o tempo inteiro. Verdade. Tanto para, por exemplo, na parte de marketing, para compra de mídia, compra de ferramenta e etc., quanto ferramentas para o dia a dia. Então, a utilização dessas ferramentas, que são ferramentas às vezes super didáticas, me ajudaram bastante a manter uma performance alta, manter o time engajado. A gente fez aí muitos home offices, muitos happy hours durante o período de home office. Então, os encontros com a equipe se tornaram digitais, mas a preocupação em estar perto, não. A preocupação em entender o dia a dia de quem está do teu lado, em conhecer mais profundamente quem está entrando também na equipe, me apresentar um pouco melhor nesse desafio novo do Get Ninjas. Isso foi algo que eu sempre carreguei e que, independentemente de quarentena, independentemente do momento que a gente está de preocupação e que as pessoas têm que se cuidar, eu acho que essas ferramentas elas nos ajudam muito. Elas me ajudaram bastante a ter um nível de integração bem legal, por exemplo, no Get Ninjas. Até para tomada de decisão, eu era um dos sócios ali na Tembici que fazia e faz ainda as bicicletas do Itaú, e acabei migrando aí para o Get Ninjas. Essa migração no momento de quarentena não foi fácil, obviamente, mas essas ferramentas me ajudaram bastante. Deixa eu te perguntar uma coisa, porque eu tenho uma agência, vai fazer 23 anos, uma agência de comunicação e marketing agora, em novembro, a gente faz 23 anos. E a gente teve essa pancada da pandemia, a gente conseguiu mitigar bastante coisa aí junto aos nossos clientes, porém, a gente também, inicialmente, tomou um susto, porque, imagina, uma agência toda presencial, aquela coisa de você fazer um brainstorm com a equipe inteira ali, respirando junto, tendo aquele convívio diário e tal, e de repente a coisa foi para cada um para suas casas, né, para o home office.
aí a pergunta que eu queria te falar é o seguinte: na época, a gente, 23 anos no mercado, a gente fazia planejamento a médio e longo prazo normal, entendeu? Era comum. Com a pandemia, esses planejamentos de médio e longo prazo acabou. Era planejamento de curto e curtíssimo prazo. Às vezes era uma coisa de você falar com o cliente quase que diariamente, coisa que eu nunca, em 23 anos, fiz, falar com o cliente, entendeu? Até como uma forma psicológica de acalmar, né, de tentar um ombro amigo e mostrar que a coisa ia passar, enfim. Mas a gente teve um momento tenso, que foi exatamente pegar o planejamento estratégico que a gente já havia feito em 2019 para 2020, 2021, e rasgar com todos, não foi com um, não, com todos os clientes. E ter que refazer semana a semana, conversar quase que diariamente, enfim. Como é que foi lá, né, com vocês, essa parte de estratégia, né, uma vez que a pandemia, você não sabe o que pode acontecer, o mercado ficou muito volátil, tudo ficou muito volátil, o comportamento do consumidor mudou demais, a gente cresceu, chavão, né, mas é o que todo mundo fala agora, a gente cresceu 10 anos em 2, em 1 ano e meio, quase 2, digitalmente falando, né? Então, assim, como é que foi? A cultura, né, mudou, a cultura digital veio para ficar, enfim, o cenário mudou. Como é que foi assim com vocês? Porque com a gente foi tenso. Ô, Sandro, eu gosto de traçar, como vocês já viram aqui, eu gosto muito de traçar as experiências pessoais com as profissionais. Eu acho, né, que realmente elas fazem parte do mesmo momento, são dois lados da mesma moeda. Pegando um pouquinho dos conceitos aqui, do lado profissional, um pouco mais acadêmico, né? Vamos se basear aqui um pouquinho no administração e marketing do Philip Kotler, né? Boa. Ele separa o ambiente corporativo como o ambiente interno, o microambiente e o macroambiente, né? O ambiente externo. O ambiente externo é o que a gente não consegue controlar, né? É o que não está na nossa mão. O que a gente nunca está preparado para ele. Não adianta. Você pode treinar, você pode, enfim, desenvolver as melhores habilidades, ter um time extremamente espetacular, ter as melhores ferramentas, mas do nada ninguém está preparado para, por exemplo, uma pandemia como a que a gente está vivendo, né? Então, o que eu entendo, Sandro, do momento que a gente está vivendo é que existe um fator macroambiental que é a pandemia e que, assim como outros vários fatores macroambientais, toda e qualquer empresa, assim como todo e qualquer ser humano, tem que estar pronto para que eles aconteçam. O que significa estar pronto? Não significa estar preparado para aprender a lidar com ele da melhor forma, mas a aceitar, absorver, aprender e tomar decisões de curto prazo. Ou ir se preparando ir aprendendo durante o processo de efeito desse determinado acontecimento. No caso, eu acho que das grandes corporações, esse movimento acaba sendo um pouco mais difícil, porque você movimenta muita gente, você movimenta processos que já estão lá pré-estabelecidos há mais de décadas, né? Como o caso da sua agência que você mencionou, a gente estava ali há 23 anos, né? Mas se a gente for absorver ali ou dar uma profundidade em cada um desses 23 anos, eu tenho certeza que vários outros fatores macroambientais aí interferiram e que vocês também tiveram que tomar decisões nesse meio do caminho. No meu caso não foi diferente. No meu caso realmente não foi diferente. Olhar para dentro de casa agora, olhar para o ambiente corporativo e falar, gente, como é que a gente vai lidar com essa situação? Chamar as pessoas, absorver o conhecimento das pessoas, as ideias das pessoas, é o que determina, né, muitas vezes, se você vai conseguir passar por esse momento de uma forma positiva ou de uma forma negativa, né? Então, dado esse aprendizado aí da pandemia, eu entendo que pelo menos as empresas que eu vivi durante esse processo, a gente conseguiu lidar de uma forma que não foi tão ruim quanto poderia ser. Qual foi o segredo? O segredo, eu volto no ponto anterior, foi aprender com isso, foi sentar, discutir e chegar às melhores conclusões que a gente poderia chegar para passar por esse momento minimizando os efeitos colaterais que ele poderia trazer para um ambiente, por exemplo, corporativo. Tá? Então,
No caso do Get Ninjas especificamente, pela quantidade de categorias, e aí para quem não conhece o Get Ninjas, é uma plataforma que conecta, né, quem precisa de um determinado serviço com um profissional que realiza esse serviço. Por a gente ser super horizontal, tiveram categorias que sofreram bastante, mas ao mesmo tempo tiveram categorias que cresceram. E aí o grande segredo, colocando na prática aqui o que eu estava falando um pouco mais de teoria, foi a gente conversar, sentar e analisar com base em dados quais eram as categorias que a gente entendia que teriam um potencial de crescimento num cenário de pandemia. Ou seja, que a gente poderia estar contribuindo para a vida de pessoas diante desse cenário que era difícil. E quais eram as categorias que realmente ali iam passar por um momento um pouco mais difícil. E a gente ia ter que estar preparado para elas. Né? A categoria como, por exemplo, a de eventos, foi uma categoria que, independentemente do Get Ninjas ou não, sofreu muito. Sofreu muito. Agora, a solicitação de serviços online, em geral, se desenvolveu, porque muitas pessoas estavam precisando disso em casa, né? Elas estavam vivendo na casa delas. A depreciação de utensílios domésticos aumentou muito. E ter alguém que vai preparado com os procedimentos de higiene para ir na casa de alguém realizar um serviço de manutenção, por exemplo, na casa dessa pessoa, isso é algo que cresceu bastante durante a pandemia. Ah, Bruno, mas vocês estão preocupados com o faturamento nessa época? Não, a gente está preocupado em entregar uma solução que, diante de uma situação macroambiental como essa, seja uma solução que a gente ajude as pessoas também. Que ajude tanto o lado do profissional quanto o lado do cliente. Boa. Inclusive, Bruno, você falou no Get Ninjas, eu ia falar isso agora, você até me roubou. Aqui é o meu mote, mas vamos lá. Momento Jabá, Get Ninjas, somos um aplicativo para contratar e anunciar serviços. E o nosso maior propósito é conectar quem precisa com quem sabe fazer. Hoje oferecemos mais de 500 tipos de serviços na plataforma. Tem personal trainer, diarista, pintor, encanador, professor, psicólogo e por aí vai. Entre os investidores que acreditaram no projeto estão fundos como Monastes, que eu não sei se eu estou pronunciando certo, Tiger Group. O que eu achei bem legal também, vocês estão presentes, né, no México, Brasil e México, e contam com mais de 2 milhões de profissionais cadastrados e listados em 2021. O Get Ninja foi fundado em 2011 pelo Eduardo Lotelier. E os principais valores, eu achei bem legal isso. São 5. 1, priorize e simplifique. 2, seu problema, meu problema. 3, ideias valem... camiseta. Ideias valem mais que cargos. 4, foco no resultado. E 5, 1 milhão de histórias. Eu achei muito legal, muito bacana. Ideias valem mais que cargos. Acho sensacional isso. Acho bem bacana. Inclusive, eu vou aproveitar o gancho. Quer falar alguma coisa, Davi? Porque eu já vou no momento da audiência, mas quer falar alguma coisa? Não, peraí, então deixa eu aproveitar esse gancho aí, porque você falou o nome de investidores, cara. Você falou o nome aí da galera que tem a chave do cofre. Quero saber o seguinte: Boa. Essa galera aí que você tem contato, aí, os grandes investidores, cara, o que eles estão achando do Brasil nesse momento? Porque, assim, o Brasil é aquele país assim que, cara, ao mesmo tempo que é uma puta de uma oportunidade pelo tamanho do mercado, pela cotação da moeda, mas também é um lugar que é muito insegurança jurídica, né? Porque você nunca sabe quem manda, se é o prefeito, se é o governador, se é o presidente, ou se é o juiz em primeira instância, ou se é da última instância. E aí, ninguém faz o grupão do WhatsApp e conversa. Todo mundo briga com todo mundo. E aí, cara, sei lá o que dá. Assim, a gente entende bem porque a gente é brasileiro e a gente sabe comprar e vender no meio disso daí. Mas aí, quando você tem que explicar para um cara lá fora, o Brasil tá fácil de vender hoje ou tá difícil? Qual o momento que está o Brasil? Davi, para mim depende muito do segmento, muito da categoria em que você atua e muito do seu modelo de negócio, né? Eu acredito que hoje, diante de uma pandemia e diante de instabilidades que a gente tem, né, enfim, do cenário do Brasil como um todo, dependendo do cenário, da categoria que você está, dependendo do segmento que você está, existe aí um esforço maior em tentar explicar. A parte de tributação do país é muito complicado você explicar para um gringo, você falar, né?
Cara, olha, deixa eu te explicar como é que funciona aqui, aí você recolhe, você paga, e você... Até entender é difícil, até explicar é mais difícil ainda, né? Agora, quando você está num segmento que, como um todo, tem um potencial de crescimento bastante grande, como é o segmento de serviços no Brasil, enfim, se o movimento que aconteceu para marketplaces de produto, e não vou citar nomes aqui, mas grandes marketplaces de produtos surgiram aí na última década. A mesma coisa está se desenhando para o marketplace de serviço, e o GetNinja está na vanguarda disso. Então, acaba ficando um pouco mais fácil explicar pelos crescimentos. Quando a gente mostra os crescimentos históricos aqui da empresa, apesar da complexidade do cenário nacional, acaba sendo um pouco mais fácil de explicar os grandes números. E é isso que muitos dos investidores ali estão interessados, né? Em entender se esse é um mercado potencial de crescimento, se você está posicionado no lugar certo, na hora certa. Aqui no GetNinja a gente acredita nisso. Tá? Eu, quando eu estava na Tembice também, e aí falando um pouquinho de característica pessoal como profissional de novo, eu sou uma pessoa que já estou num momento da minha carreira que não me importa mais só o trabalho pelo trabalho em si. Eu quero trabalhar com alguma coisa que faça sentido para a minha vida. Depois do meu câncer, isso foi um grande aprendizado, tá? E aí as minhas 2 últimas experiências, 3 últimas experiências, eu fundei ali um e-commerce de bicicleta, depois eu me juntei ali com o pessoal da Tembice e a gente entrei como sócio e a causa era a mobilidade urbana, e hoje eu estou aqui numa empresa que me permite trabalhar com a transformação do terceiro setor, né? Com a transformação e a melhoria do setor no segmento aí de prestação de serviços. Felizmente, são segmentos que, além de terem impactos positivos, que são inerentes aos modelos de negócio, né? Diferente de você trabalhar numa instituição X que abre, por exemplo, uma outra instituição para atender a uma ONG ou algo nesse sentido, que eu dou valor também, mas para mim, pessoalmente, é legal quando você está num modelo de negócio que o impacto positivo dele na sociedade é inerente ao próprio modelo. Ou seja, se ele cresce, você melhora aspectos da sociedade. Eu hoje estou na oportunidade de estar num lugar assim, como antes estava trabalhando em mobilidade urbana, e ambas as duas oportunidades estão em momentos de franco crescimento, de crescimento rápido, né? O que a gente chama aí no segmento ou de scale-up ou de hyper-growth, né? São empresas que estão passando aí por um momento de grande oportunidade. No caso do GetNinjas, a gente teve esses investidores, mas a gente teve também recentemente aí a abertura de um IPO. Quando você abre a sua empresa para o mercado, né? Quando você abre o capital da sua empresa, esse é um movimento super importante. Se você for olhar 2 décadas atrás, não precisa ir muito longe para ver que não tinham oportunidades dessa, ou eram raras as oportunidades em que empresas de hypergrowth, scale-up ou startups conseguiam abrir capital na Bolsa de Valores, né? Hoje, o GetNinja está com o capital aberto. Então, tudo isso é uma demonstração de que o mercado está aberto para essas novas empresas que estão preocupadas em fazer de uma forma diferente e atender a demandas de uma forma diferente. Então, respondendo diretamente a sua pergunta, sim, me colocando no lugar de investidor, é esse o tipo de coisa que eu vou olhar, sabe? Qual que é o potencial de crescimento que essa empresa tem? Quanto que ela vem crescendo historicamente? Conseguiu abrir a IPO, é um ótimo sinal, sabe? É um ótimo sinal. E a gente vai indo nesse ritmo aí acelerado e maluco de crescimento e, felizmente, dando certo. Isso é a maturidade do mercado, né? Quando você vê que a Bolsa está girando em torno de petróleo, gás natural, minério de ferro, alguma coisa tem esquisita, né? Cadê a galera dos serviços? Cadê a galera da tecnologia? Então, agora que o pessoal está entrou, né? A maturidade do mercado. Mas manda aí, Sandrão, manda aí. Não, você falou uma coisa que, inclusive, chegamos no nosso momento audiência, que é aquele momento em que a gente prestigia quem prestigia a gente, ou seja, você do outro lado da telinha. O hype da internet, o Bruno e Davi, é política. Lógico que a gente aqui já separou, já tentou, né? Assuntos espinhosos a gente está separando de um tempo para cá para a gente evitar essa polarização, essa polêmica toda que a gente tem vivido aí ultimamente, essa loucura toda aí
de tudo ser politizado, a gente tenta não deixar o M ser politizado também. Mas o hype da internet é muito, fala-se muito. Né? Só para falar, o Bruno, ele tem uma tendência corintiano, né? Ele gosta do Corinthians. Aqui somos flamenguistas. O pessoal está falando muito de futebol também, tendo em vista que estamos aí numa fase final da Libertadores. Tem se falado muito. Bom, aí o Corinthians não está nessa conversa, porque não está na fase final da Libertadores. Aí é nosso time, né, Davi? É o Mengão, que tem jogo aí pela frente, jogo importante, mas o pessoal está falando muito de futebol também, está falando muito especificamente da Libertadores. E aqui vamos começar. Gente, olha, o comentário é livre, a gente pode ou não comentar. Por favor, vocês ficam à vontade. Você acabou de falar de mercado, vocês estavam falando de mercado, e aqui é uma coisa bacana. A Gabriela manda para a gente o seguinte: uma das coisas engraçadas sobre o mercado de ações é que toda vez que uma pessoa compra, outra vende, e ambas pensam que são astutas. Só tem esperto, né? Boa essa. Muito boa. A Cileia manda para a gente o seguinte: todos os dias temos a oportunidade de acordar, agradecer, tomar um cafezinho e deixar de ser besta. Bom dia. Valeu. Muito bom. O pessoal está legal, cara. O pessoal hoje está bem bacana. Vamos lá. Olha, rapaz, isso aqui veio... Não sei se tem recado para alguém, eu não tenho, mas esse veio mais... Amigo é do João Pedro, tá? Amigo que não respeita seu relacionamento não é seu amigo. Amigo que chama para beber escondido, que te estimula a trair, que te incentiva para errar. Enfim, isso não é ser amigo. Amigo que é amigo te respeita e respeita a sua condição. Rapaz... Isso é indireta para o André ou para o Márcio, hein? Que eles não estão aqui hoje. Indireta para eles. Isso aí. Rapaz. Alguém mandou recado para alguém aí. Porque, isso aí. Olha, a Júlia, ela mandou uma matéria interessante aqui para a gente. Não tem nada a ver com o que a gente está falando, mas é interessante, que o título é Sabores Inusitados de Sorvete para Experimentar no Brasil. E ela fala que a Forbes selecionou 10 sorveterias brasileiras que se destacam pelas criações nada óbvias, com sabores como abacaxi picante, quindim e até pão de queijo e pimentão vermelho. Rapaz, o pessoal tá inventando mesmo nessa pandemia, hein? E olha, a gente apurou, tá? Isso não é mentira nem é papo furado, não. Tá quase rolando. O pastel de pizza ou pizza de pastel, né? Que o pessoal tá brincando aí, né? É por aí, estamos chegando nisso aí. Aqui, ó. Legal essa aqui. A Michele, com 2 L's, manda o seguinte: diversidade é quando você tem um lugar na mesa. Inclusão é quando você pode falar. Pertencimento é quando você é ouvido. Isso está rolando muito na internet, tá, gente? Isso é muito interessante, é muito legal. Não ficar só como meme. Galera, escutar bem. Carlos Eduardo. Isso aqui, o Carlos Eduardo vai... Uma penca de pessoas mandaram isso aqui para a gente, que foi um post do Ricardo Amorim agora, semana passada, que ele diz o seguinte: o desafio da humanidade não é mais ter acesso à informação, é separar a informação que importa. Atualmente, acesso à informação é fácil, mas com mais informação, há também mais desinformação e mais informação inútil. Isso aí dá uma polêmica danada, esse assunto, hein? Isso aí é uma coisa que a gente até já discutiu aqui, se eu não me engano, por lá no início do M, Davi, eu não me lembro agora, me fugiu o nome da pessoa, que ele fala que a desinformação se combate com mais informação. Então, quanto mais informação, e assim vai, é um cabo de guerra. Mas e tem a questão do dilema das redes, né, Sandro? Que os algoritmos eles vão te levando as informações que são mais de interesse para você. E aí você acaba tendo um olhar um pouco mais segmentado daquilo que você gostaria de ver do que aquilo que realmente é a visão mais holística da coisa, né? Então, super legal esse comentário. Criam-se as bolhas. É verdade. Olha, gente, aqui... o Roger mandou para a gente o seguinte: a ONU diz que pandemia de Covid-19 faz número de famintos dobrar no mundo. E aí eu vou aproveitar esse comentário do Roger, que nós estamos... perdi aqui minha cola, mas tudo bem. Nós estamos lançando, agora para o final do ano, a campanha
Patrocinadores da Felicidade, que é uma campanha que... Estou falando aqui que não era para falar, tá, gente? Mas tudo bem, só fica aqui entre amigos, está tudo certo. Que é uma campanha que visa a distribuição de cestas básicas para comunidades carentes, comunidades... Como é que fala? Tem um termo novo agora, que me fugiu o termo. Enfim, comunidades que estão aí passando necessidade. Me fugiu o termo. E tem uma pesquisa, antes da pandemia, que mais de 40 milhões de brasileiros, mais de 40 milhões de pessoas vivem abaixo da linha da pobreza, ou seja, são miseráveis, né? Abaixo da linha da pobreza, são 40 milhões. Esse número aumentou, e agora a ONU chancela essa informação, que esse número praticamente dobrou no mundo. Tá? Então, acredito que no Brasil, infelizmente, esse número deve ter aumentado consideravelmente. A gente não tem esse número para informar aqui, isso a gente viu. Essa pesquisa foi feita antes da pandemia no IBGE e a gente viu lá, esse número não está atualizado, mas, infelizmente, a gente acredita que esse número tem aumentado. E a gente tem uma campanha para ser lançada que é exatamente sobre arrecadação e doação de cestas básicas. É uma campanha tipo call to action, né? Para que as pessoas tenham, né, uma reação boa, que façam, né, alguma coisa em prol de população vulnerável, me lembrei o nome. Então, a princípio, chama-se Patrocinadores da Felicidade, seja você também um patrocinador. Maiores informações nos próximos programas aí do M. A gente ainda não está com ela toda formatada, mas a gente não vai aceitar dinheiro, não vai aceitar nenhuma outra forma de doação que não seja cesta básica, para ficar bem claro e também para não ter que depois prestar conta. Até para ajudar nesse país é complicado, viu? Você tem que prestar milhões de contas, você começa a aceitar dinheiro, aí daí complica mais ainda, é uma confusão danada. Mas, enfim, para encerrar o momento da audiência, também com um assunto um pouquinho polêmico, mas mandaram aqui para a gente, a Rose falou que a nova CEO da Marvel, Davi, eu não sei se está sabendo aí também, Bruno, considera tirar o Man dos X-Men para tornar a série mais inclusiva. Aí ela comenta, sei que pode parecer apenas uma idiotice ridícula, mas todas as mais insanas e perversas ideologias começaram com esse ar patético, até se concretizar num terror insano. Gente, que loucura esse negócio, chegou até os quadrinhos, até os super-heróis estão pensando, o pessoal está pensando, é mesmo, Davi? Está sabendo isso aí? Eu vi há pouco também, mas não cheguei a ir muito a fundo na notícia, não. Me pareceu algo assim que, vamos jogar para ver qual se o pessoal vai comprar ideia, se não vai comprar ideia. Se não comprar a ideia, vão dizer que é mal entendido. Se comprar a ideia e fazem. Parece meio que assim um teste, sabe? Ele está falando de dilema nas redes. Me pareceu isso. Vamos fazer um teste aí. Porque eu não vi ela falando também, né? A gente está falando de informação. Sim. Como eu não vi ela falando, então eu não sei, não sei qual foi a atitude ali que ela botou, né? Se o negócio realmente vai acontecer ou não. Mas qual seria teu super-herói favorito aí, Sandrão, no novo X-Men 2000 e pandemia aí? Qual seria? Rapaz, sei lá, né? E agora eu já não quero nem palpitar muito, porque vai mudar. Super-herói é uma coisa que não muda, né? A gente cresce lendo, né, historinhas. Na minha época, né, a gente lia muita revista em quadrinho e desenho e tudo mais. Eu acho que tentaram mudar uma vez o Homem-Aranha, só tricotando aqui sobre super-herói, botaram aquele uniforme preto, não deu certo, aí voltaram para o uniforme clássico, né? Então, mexer com esse tipo de coisa, você cresce com esse imaginário, né? Você cresce com aquela coisa do Superman, Homem-Aranha, Homem de Ferro, enfim, mexer nessa galera eu acho que é tiro no pé. E, quando foi criado, logicamente, não tinha essa conotação que o pessoal quer dar agora. Eu acho que isso tanto assunto para discutir, cara, vai discutir mudança de nome de super-herói. Eu realmente não acho muito legal, não, mas tudo bem, estamos aqui comentando porque a audiência mandou. Mas, enfim, é complicado isso. A Mônica, as coisas são como elas são, a gente só sofre porque imagina que elas poderiam ser diferentes. Aí, legal.
Enfim, gente, tem a galera está empolgada aqui, tem muita coisa que o pessoal manda, o pessoal falando da vacina também, com relação a reforço da Pfizer após Coronavac, que aumenta em 20 vezes anticorpos, diz estudo, segundo a Alessandra mandou aqui para a gente. E aí tem aquelas coisas, né, que o pessoal contesta, a galera aqui quando manda falando, uns mandam falando a favor, outros mandam falando que é um absurdo, enfim, e por aí vai. Eu sei o seguinte, gente, eu sei que eu tomei a vacina e a minha segunda dose é agora em outubro. Eu não sei, eu respeito quem não toma, quem não quer tomar, até porque não deixa de ser experimental, mas esse passaporte aí, rapaz, é um negócio meio complicado, né? Tira um pouco, aí tira a parte democrática da brincadeira, que seria você ter o direito de escolher. Né? E está acontecendo isso no mundo inteiro. Né? Davi, aqui está acontecendo bastante. Começou a ter lugares onde você só entra com esse passaporte. Quer dizer, se a vacina é segura, por que a pessoa que não tomou tem que também ter esse passaporte? Está acontecendo esse movimento aí também na Europa, Davi? Então, mas aí eu já trouxe alguns programas atrás, tá lembrado? Que eu estava falando sobre a questão sim, do restaurante. Do passaporte, e aí a gente estava falando sobre talvez poderia, quem sabe, chegar um dia no Brasil. Chegou. Cara, aí acho que o Rio de Janeiro foi o primeiro a furar a fila, né? E, cara, isso é que é o preocupante da história, porque aqui eu vou te falar, cara, tá tendo muito protesto, e não em Portugal exatamente, mas tá tendo muito protesto na Europa, Austrália mesmo, Canadá, e é isso, cara, é chancelar cidadão de segunda classe mesmo. Então, a galera tá indo à rua. E aí também é aquele negócio, né? Agora, no final de 2021, todo mundo está indo à rua, né? Quem é contra, quem é a favor, todo mundo já está aglomerando para o contra, para o favor. A gente viu as manifestações aí no Brasil também, o contra, a favor, todo mundo aglomerou. E é isso, mas é estranho e precisa ser comentado, né? Precisa ser falado essa história de que não é bom normalizar a questão de cidadão de segunda classe. Aqui em Portugal só existe cidadão de segunda classe aos fins de semana. Se você quiser ir num lugar fechado aos fins de semana, é bem complicado. E dia de semana, lugares turísticos, não pode ir, você tem que apresentar o passaporte de vacina. Cara, é que negócio, o cara sempre vai aumentando um pouquinho, né? Se ninguém falar nada, o cara vai dando o próximo passo, vai dando o próximo passo. As máscaras já foram abolidas em lugares abertos, né? Em ambientes abertos, né? Aqui nunca foi uma obrigatoriedade você andar com máscara em lugar aberto, desde que você pudesse obedecer algum distanciamento. Sim. Então, por exemplo, ir no calçadão da praia, sabe? Raramente, assim, você vê, né? Uma pessoa de máscara, outra não, mas como tem muito espaço, você nunca vê. Agora, sei lá, no centro da cidade, aí você já via mais gente de máscara. E aí ficava meio que é o bom senso de cada um. Boa, boa. Bom, eu vou pedir licença aqui para o Bruno para pegar um trecho do artigo dele, do Meio Mensagem, que a gente citou aqui no início do programa, que eu achei bem legal, eu separei aqui. Ele diz o seguinte, abre aspas, com isso chama a atenção para a importância de fazer parte para criarmos organizações verdadeiramente preocupadas com as pessoas e com a real vivência delas. Bom, eu destaquei esse pequeno, para também, né, não ficar lendo, o pessoal quer ver, vai no Meio Mensagem, a gente bota o link aqui para a galera ir lá, é lógico e tal. Mas o que me chamou a atenção, Bruno, é que eu estou escrevendo meu terceiro livro, e é sobre atendimento. Quer dizer, eu estava com ele pronto no ano passado, eu falo isso aqui em alguns programas, e veio a pandemia e detonou a metade do meu livro, né? Porque atendimento, cara... Está fazendo muita propaganda, tem que lançar logo, cara. Vou lançar. Todo só fala, mas cadê? Onde é que eu compro? Não, calma lá, mas o mistério faz parte do game. O negócio é ter o mistério também. Tem título o livro já ou não? Tem, mas pô, você vai querer que eu fale o título agora, rapaz? Não dá. Aí é segredo, ainda está em segredo. Calma lá. Um segredo de cada vez. Eu já falei o negócio da campanha, depois eu falo... assim, provisoriamente, seria everything is atendimento, né? Seria uma coisa mais ou menos nesse sentido. Tudo é atendimento. Porque a gente não fica só no atendimento publicitário, não fica só num determinado tipo de atendimento. Atendimento como um todo, né? Desde você ir num bar, num restaurante, por exemplo, tem vários que a gente cita no livro,
você pode ter um excelente chefe de cozinha, mas se o garçom te atende mal, ou a hostess lá na entrada te atende mal, você pode ter o melhor chefe de cozinha. Já era, entendeu? Já foi para o saco. Então, assim, o que eu queria dizer do atendimento não é nem isso, é que o livro fez, quer dizer, a pandemia fez eu refazer metade do livro. E eu vou te falar por quê, Bruno. O atendimento digital, ele não estava, o atendimento, né, automatizado, ele não estava tão em voga quando eu comecei a escrever em 2019 para 2020. Né? Então, aí veio a pandemia, ficou praticamente tudo no digital. Então, eu tive que reciclar o livro, aí dar um upgrade no livro, porque a parte do atendimento digital era muito pequena, em função, né, de todo esse movimento que aconteceu. Agora não, agora as pessoas queriam um atendimento mais automatizado, queriam um atendimento mais rápido e tal, parará. De repente, do meio da pandemia para cá, né, começou a querer fazer o movimento contrário, humanizar o atendimento. Entendeu? Então, assim, foi aquele corre-corre para o atendimento digital, depois vamos humanizar o que a gente desumanizou. Rapaz, dá para entender a linha de raciocínio ou eu compliquei tudo? Você está com o áudio desligado, está desligado o teu áudio. Opa, voltei aqui. Dá para entender sim, inclusive tem um livro que chama Delivering Happiness, que é do Tony Hsieh, do CEO da Zappos, isso, que é um livro maravilhoso de você ler a respeito de atendimento, né? Que, em resumo, assim, não quero dar muito spoiler, mas basicamente acho que a essência do livro é, independentemente da questão tecnológica, o que você conseguir construir de melhoria nesse respeito é o quanto você é customer-centric e o quanto o atendimento é a tua porta de entrada para aprender exatamente aquilo que você precisa aprender sobre o seu usuário, sabe? Então, eu, pessoalmente, Bruno, que estou numa área de marketing, em todas as empresas que eu passei, eu criei uma conexão muito forte com o atendimento, porque eu acho que é dali que saem os grandes insights, é dali que saem os grandes aprendizados, né? Você quer saber qual é a melhor forma de tratar o seu usuário, se você quer entender, né, o que a galera chama de core value, né, qual que é o valor central para o seu usuário, e conversar com o pessoal do atendimento, passar um dia lá, pegar o telefone, entender quais são os principais problemas, quais são os elogios. Para mim isso é essencial. Então, super legal, Sandro, que você vai trazer aí mais conteúdo em breve a respeito desse tema, porque eu realmente dou muito valor para ele também. Ah, que bom, que bom. Ô, Davi, eu vou aproveitar aqui, já que o Bruno falou num livro muito bom, que a gente até já indicou aqui, eu vou aproveitar no momento jabá, vou fazer um jabá do seu, Davi, aqui, ó. Startup pós-digital, como a Cabala, a física quântica e o Vale do Silício podem transformar o seu propósito em sua startup. Lembrando, eu gosto de mostrar isso aqui, eu sei que você é mais tímido, mas eu sou mais cara de pau. Aqui, ó, best-seller na Amazon. Um livro muito bacana para você que está pensando em montar a sua startup ou já montou e tem algum tipo de, sei lá, de dúvida e tal. É um livro bem legal, que inclusive te deu, né, aquele convite para a Flip, que você palestrou na Flip, para falar aqui do seu filho. Aliás, fala um pouquinho do seu filho, Davi, rapidamente, porque a minha dica de livro não seria essa agora, mas como a gente está falando desse universo de startup, e eu gosto muito do livro, não é porque você está aqui não, mas eu falo várias vezes e aconselho várias vezes a leitura desse livro. É isso, ó. A gente está vivendo no momento, tudo que a gente conversou aqui nesse programa, né, de tecnologia, de informação, a gente está vivendo um momento em que não é mais a empresa uma multinacional, nós nos tornamos uma multinacional, né? A gente pode morar num lugar, trabalhar em outro, ter cliente em diversos países, aceitar diferentes moedas, ter diferentes empregos, construir diferentes carreiras, e isso é você se considerar que você tem algo para impactar o mundo, né? Como é que as pessoas elas vão sair depois que elas te conheceram? Elas te conheceram, e aí? Você gerou um problema ou uma solução para a vida delas? Como é que você impactou a vida delas? E isso é o startup pós-digital, essa é a era pós-digital.
É a era que a gente já teve a era do hardware, que é a era das super máquinas fortes, como o trator, que substitui o emprego de várias pessoas no campo. Depois você teve a era do software, que agora você tem uma inteligência, que aquele hardware ele ganhou um software, né? Ele ganhou uma inteligência, ele já te vence no xadrez, ele já começa a fazer o algoritmo, ele faz as contas que nenhum ser humano consegue fazer. E a era pós-digital, essa era da consciência, era, ok, o que a gente vai fazer com isso? Será que a gente vai servir a máquina ou será que a máquina vai servir a gente? Então, é a gente considerar que a gente precisa entender quais são essas ferramentas disponíveis no mercado, saber utilizar elas para a gente. Para quê? Para a gente impactar o mundo da melhor forma possível. Então, o livro fala algumas técnicas de startup que você pode aprender no Startup Enxuta, que você pode aprender no Delivery Happiness também, que eu utilizei como base do meu livro e utilizei ele para criar a estrutura do livro, mas também falo muito de cabala, sabe? Essa parte de você botar a tua consciência, sabe? É isso, você vai fazer, tu vai monetizar você, cara. E aí? Vai monetizar algo que você é apaixonado por fazer, algo que você faz com excelência? Então, vai nessa. Entra no game. E quando eu li a matéria do Bruno, cara, é uma coisa que conversa muito, sabe? Você vai vendo que no mundo as pessoas vão fazendo downloads de informação e vem meio que uma peça vem para um, outra peça vem para outro, as pessoas vão tendo experiências semelhantes, que é isso, sabe? A gente está aí nessa eterna jornada de impactar o outro. Ou a gente vai criar alguma solução que está cheia de letrinha pequena no contrato para a gente jogar uns juros para o cara ser um cliente da gente por cativeiro, né? A gente jogou o cliente no cativeiro, que é o contrato, ou então a gente vai falar, cara, olha só, você está com a gente por quê? Porque eu mudei tua vida para melhor, 1%, né? Mas mudei alguma coisa? Então, é isso aí. Então, contribuir. E aí a gente monetiza, né? Porque esse é o lance legal. Quanto mais dinheiro você ganhar fazendo aquilo que você gosta, mais você vai ter tempo, energia para você impactar mais pessoas. E essa é a pegada do Startup Pós-Digital. Muito bem. E eu queria deixar também um outro livro que chama-se Oportunidades Disfarçadas. Histórias reais de empresas que transformaram problemas em grandes oportunidades, do Carlos Domingos, editora Sextante, um livraço, pô, vale a leitura também, é bem bacana. Bom, você quer dar uma dica? Você já fez o teu comercial, né? Você quer dar alguma outra dica? Tá tudo certo? 1984, George Orwell, cara, o livro que foi escrito anteontem, publicado ontem para ler hoje. É isso, cara. É muito atual. Boa. Nunca foi tão atual, né? Cara, que isso. Coisa. Rapaz, muito bom. Gente, vamos na reta final do M de hoje. Estamos quase estourando o tempo. Ainda temos uns 6 minutos, se eu não calculei errado aqui. Mas vamos lá. Começando devagar, né? Mas agora a gente tem tempo para encerrar com mais calma. Geralmente a gente encerra assim meio rapidão, com mais calma. Davi, considerações finais, com toda a calma do mundo, deixando nosso convidado, né, para encerrar no grande finale. Então, vamos trocar essa bola. Antes de você falar, Davi, eu queria agradecer você do outro lado da telinha que está assistindo o programa pela primeira vez. Nós propomos análises e reflexões sempre com muito conteúdo e bom humor. E você que já nos assiste, já tem o hábito de nos assistir, seja sempre muito bem-vindo. De vez em quando a língua escapa da boca, né? Tem que fazer a fono, né? Blá, 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 mas tudo bem. Vamos que vamos, Davi, contigo. É isso, olha, quando a gente começou o programa, há o quê? Um ano e meio atrás, né? 2 anos, Isso. alguma coisa assim, o pessoal fala, só tem um ponto fraco do programa, porque ele é muito longo, ele é 1 hora, e agora a gente tem os podcasts que, 1 hora do cara fazendo propaganda, é isso. Depois tem umas 3 horas de conversa. Então, assim, agradecer a galera que está com a gente aí, porque 1 hora continua sendo, assim, galera fiel, sabe? Então, confere aí se você está inscrito no canal, porque, sei lá, às vezes não está, sabe? A gente vê os analytics aqui do YouTube e a gente vê que muita gente que acompanha a gente não está inscrito no canal, às vezes se esqueceu, às vezes, sei lá, o YouTube tirou. Então, confere, porque assim, isso motiva muito a gente a continuar construindo conteúdo aqui para você.
E também, cara, quando a gente vai bater na porta do Bruno, o Bruno ele quer saber, sabe aí, como é que é esse programa aí? Esse programa é bom, esse programa é mais ou menos. Então, não é fácil trazer essas pessoas de garbo e elegância e agradecer o Bruno. Bruno, deixa aí também uma rede social tua, porque tu é um cara que é o seguinte, tu não tem uma história legal para contar. Eu acredito que a gente vai construindo, sabe, a história. Então, acho que teus próximos capítulos, eu espero que você tenha desafios mais doces pela frente, porque, pô, tu já levou de porrada aí, cara. Tu é o Rock Balboa da vida, né? Pô, então, espero que teus desafios sejam mais doces e que você possa aí continuar nessa vibe de compartilhar, sabe? Porque isso daí é importante pra caramba. E que volte mais vezes no M, já fica o convite aqui no ar para voltar mais vezes, até porque a gente fala isso muito, que a gente não faz entrevistados aqui, a gente faz amigos, né? Faz amizades, e é bacana quando volta, porque a maioria volta. Você só volta para um lugar que você gosta, né? Você não volta para um lugar que você não curtiu. Então é bacana que você volte mais vezes, até para poder a gente continuar esse assunto. E, aliás, vários assuntos, várias perguntas que ficaram, apesar de que a regra aqui é não ter regra, mas tem um roteiro, tá? Eu sempre falo isso para a galera, tem um roteiro. Eu tenho uma penca de perguntas aqui que eu não fiz porque tomou vida própria, a gente acabou indo para outro assunto, mas tem muita pergunta legal aqui, inclusive sobre a própria Get Ninjas, para a gente poder fuçar mais um pouco. Eu acho importante a gente poder mostrar mais também da empresa que a gente falou, até deu uma passada, né? Não verticalizou muito o assunto, mas fica o convite aqui no ar para você voltar mais, Bruno, e para a gente falar muita coisa bacana, muita coisa legal, muito conteúdo interessante para a nossa audiência, que a nossa audiência é muito bacana. E mesmo, às vezes, esquecendo de seguir o programa, a gente vê que a galera prestigia. Estamos presentes em todas as principais plataformas. Então, a gente vê pelo Instagram, número de seguidores muito maior, inclusive, do que aqui no YouTube. Mas a gente vê que as plataformas estamos presentes no LinkedIn, Facebook, enfim. A gente até no WhatsApp, temos grupo no WhatsApp, grupo no Telegram, se eu não me engano. Sei lá, eu não uso o Telegram, mas temos grupo lá. Enfim. Seja sempre muito bem-vindo ao M, Bruno. Agora é contigo para encerrar o M do jeito que você quiser. Sandro, Davi, eu só posso agradecer para finalizar aqui da minha parte. É super legal bater um papo com vocês aqui. Um bate-papo descolado, um bate-papo com assuntos diversos. Sim, você vem naquela situação sobre, cara, a gente vai falar do quê? Qual vai ser a discussão? E isso é uma sensação muito gostosa. Então, termino aqui o nosso bate-papo com muito prazer de ter trocado ele, de ter tido a oportunidade de trocar um pouco de experiências aqui. Então, quando o Davi fala sobre, espero que o seu futuro aí seja um pouco mais doce, já está sendo. Só a oportunidade de estar do lado de pessoas como vocês aqui. Enfim, estar no lugar que eu estou, no momento que eu estou, vivendo o que eu estou fazendo, é uma grande oportunidade suave aqui e doce. Então, desejo muito sucesso para vocês, o canal é muito bacana, agradeço a oportunidade e queria deixar uma recomendação de livro, se eu puder falar no final. Por favor. Pessoas, todo mundo que está ouvindo aqui o canal, leiam o livro do Yuval Harari, leiam Sapiens. Melhor livro da vida, melhor livro que eu já li. É impressionante. O meio dele dói, é doído ali. Quando você vê, você fala, cara, tá difícil, mas vale muito a pena. É impressionante esse livro, é o melhor livro que eu já li na minha vida. Então, fica aqui também para deixar da minha parte. Muito obrigado. Valeu, Bruno. Olha, só para te falar, eu fiquei 3 meses para ler esse livro. Toda hora eu recomendava, 3 meses. O pessoal fala, pô, mas você não acaba de ler? Rapaz, é que o livro tem que ser devagar. O livro, muitos momentos de reflexões assim que você viaja, você sai do livro, né? Então é um livro para você ler com calma, não é aquele livro que você, né? Bom, no meu caso eu li com muita calma, adorei, realmente concordo contigo, uma leitura fantástica. Para mim também ele está entre os melhores livros. Pô, com certeza está entre os top 3, fácil. Muito bacana. Valeu, Bruno. Valeu, Davi. Chegou aquele momento que eu adoro, quando eu falo mais um programaço. Muito obrigado para você do outro lado da telinha. Lembrando que estamos toda semana aqui no M no YouTube. Valeu, pessoal. Abraços, a gente se vê. Tamo junto.